Vamos lá. A teoria da relatividade. A teoria da relatividade foi talvez a mais impressionante descoberta científica de todos os tempos. O objetivo desse PowerPoint é tão somente o de explicar aos alunos os pontos conceituais mais básicos dessa teoria, com vistas a uma melhor compreensão da filosofia do espaço-tempo dentro da metafísica contemporânea. Uma compreensão adequada da teoria iria demandar uma exposição detalhada das deduções matemáticas de suas equações. Mas faz sentido uma exposição limitada quase que só aos insights e resultados fundamentais? A meu ver, sim, uma vez que o próprio Einstein começou com esses mesmos insights para então desenvolver a matemática subjacente. Então eu começarei explicando o contexto dos problemas da física do século XIX que conduziram Einstein à sua teoria, problemas que envolvem a cinemática, a relatividade de Galileu, a natureza das ondas eletromagnéticas, entre as quais se incluem as ondas de luz e algumas outras coisas. O conhecimento desse contexto científico envolvido é um pressuposto para a compreensão da teoria. Vamos ver esses pressupostos quanto à relatividade restrita. Primeiro, a relatividade de Galileu, mas antes disso, alguma coisa de cinemática muito básica. Uma equação muito simples em física é a da medida da velocidade de um corpo. Sendo v a velocidade, t o tempo e d a distância, todos nós sabemos isso. A velocidade é a distância sobre o tempo. É a distância dividida pelo tempo. Ora, o tempo vezes a velocidade vai dar a distância. Distância, velocidade vezes tempo. Por fim, o tempo, se isso dá isso multiplicado por isso dá isso dividido por isso dá o tempo. O tempo é a distância sobre a velocidade, a distância dividida pela velocidade. Coisas extremamente básicas. Então, se a distância é velocidade vezes tempo, a velocidade é igual à distância sobre o tempo, e o tempo é a distância sobre a velocidade. Agora, se exemplificando a distância, se o carro anda a velocidade de 80 km por hora por 3 horas, ele irá percorrer a distância de 80 vezes 3, 240 km. Essa é a primeira fórmula. Para percorrer a distância de 240 km, um carro precisa de 3 horas. Logo, com a velocidade, 240 sobre 3 dá 80 km por hora. E quanto ao tempo, ele percorre a 240 km a velocidade de 80 km por hora, a gente conclui que o tempo necessário para percorrer a distância é o de 3 horas. Segundo ponto, nós sabemos que o movimento de um sistema é medido com relação a alguma outra coisa que constitui o que costumamos chamar de sistema de referência inercial. Inercial aqui é uma palavra importante, porque não é qualquer sistema de referência. Ele se define como sendo um movimento retilíneo uniforme, senão não será inercial. Exemplo, um trem se movimentando em linha reta a uma velocidade constante. Às vezes você nem percebe que o trem está se movendo. Note-se que o movimento acelerado ou circular
não é um movimento inercial. Nele agem forças que aceleram ou que produzem o movimento circular. Qual o caso da Terra? A Terra a gente pode considerar como se fosse um sistema inercial, porque os movimentos de rotação e translação podem ser desconsiderados dentro do contexto. Mas com relação ao sistema inercial, o importante é que valem todas as leis físicas. Isso é o que Galileu havia percebido. Se eu estou em um trem, ou metrô, ou em um bonde, os objetos não se deslocam quando ele está se movendo a uma velocidade e direção constantes. Se deixo cair uma esfera de chumbo, ela cai verticalmente. Por vezes sequer eu noto que o trem se move. Ele é o meu sistema de referência inercial quando ando dentro dele e ele se move em velocidade e direção constantes. Ele deixa de ser um sistema inercial se ele acelerar ou se fizer uma curva. Nós notaremos então que a esfera de chumbo não cai mais verticalmente. Mas as malas não se movem para um lado ou para o outro se a velocidade é a mesma e a direção é retilínea. Essa é uma ideia que já foi antevista por Galileu e foi aperfeiçoada por Newton, e ela pode ser chamada de relatividade galileana. As leis do movimento são as mesmas para qualquer sistema inercial. Ou, nas palavras um tanto floridas de Galileu, tranque-se com um amigo sob o convés grande de um navio e procure os mosquitos, moscas e tais criaturas aladas. Tome também uma banheira cheia d'água e nela coloque alguns peixes. Dependure uma garrafa d'água no teto e verás caírem gotas verticalmente. Se jogares algo em direção ao amigo, não precisarás jogar com mais força, e se saltares em qualquer direção, será a mesma coisa. Como o navio em movimento, tudo será como quando ele estava parado. Na direção retilínea é a mesma velocidade num sistema inercial. Outra coisa a ser notada é que muitas vezes na estação nós pensamos que o trem ao lado se está movendo, enquanto é o nosso que se move. Isso nos conduz a algo também extremamente importante, qual seja a conclusão de que não existe um sistema referencial inercial privilegiado absoluto. Nós escolhemos arbitrariamente um sistema inercial e dizemos que ele está parado em relação aos outros, mas isso é uma mera estipulação, pois o movimento é relativo. Se A se move em relação a B, é a mesma coisa que dizer que B se move na direção contrária em relação a A. Para tornar isso mais claro, considere: eu estou andando em um trem na direção da locomotiva a 4 km por hora e o trem está a 100 km por hora. A minha velocidade em relação ao trem é de 4 km por hora, mas em relação à Terra ela será de 104 km por hora. Mas ela pode ser medida em relação ao movimento de rotação da Terra, que é de 1.674 km/h no Equador, ou ainda em relação ao movimento de translação da Terra, que é de 108.000 km/h. Então a coisa começa a se complicar. Ou ele pode ser medido, o meu passar dentro do trem, em relação ao movimento da Terra e do Sol, do movimento do Sol dentro do sistema solar, ou da nossa galáxia dentro do conglomerado de galáxias local do universo em expansão,
ou em relação ao universo em expansão. Isso demonstra que não há um sistema de referência inercial último em relação ao qual todo movimento possa ser absolutamente medido. Isso é algo que nunca ninguém faz. Pois bem, no século XIX, os físicos estavam certos de que o espaço vazio era preenchido por uma substância que eles chamavam de éter. Afinal, a luz é constituída de ondas, se descobriu. As ondas sempre se propagam em algum meio. Por exemplo, as ondas de água se propagam na água. As ondas de som se propagam no ar. No caso da luz, esse meio teria de existir e seria o éter. O éter luminífero seria uma substância. Mas nesse caso, o movimento da Terra poderia produzir um vento do éter que seria capaz de diminuir a velocidade das ondas de luz dirigidas contra esse movimento. Eu passo agora algumas considerações sobre a luz, que mais tarde se demonstrarão importantes. No século XIX ficou claro que a luz, como eu disse, era constituída de ondas. Isso era demonstrado, por exemplo, pela experiência da interferência de Young. Se a luz passasse por dois buracos próximos em uma chapa de metal e os raios resultantes fossem projetados em uma outra chapa, surgiria um padrão de interferências. A crista de uma onda poderia ser somada à crista de outra, ou subtraída à cava de outra, ou duas cavas, do mesmo modo que acontece se fossem duas ondas de água a passarem por frestas e depois baterem em um muro. Vocês já devem ter visto num dock ondas que se cruzam, que aumentam o volume ou que se desfazem uma à outra. Aqui mostram as imagens do experimento de Young. São dois buracos, as ondas se quebram e aqui as ondas continuam. Mas, quando chega nessa tela aqui, existem ondas que se somam e existem ondas que se subtraem, ou buracos de ondas, dependendo de se for crista ou cava. A fotografia resultante é essa aqui. Então, isso demonstra que a luz é constituída de ondas. É também o caráter ondulatório aquilo que explica a refração. Quando a luz entra em um prisma no qual ela caminha a uma velocidade menor e a superfície do vidro se encontra inclinada em relação ao raio de luz, a parte da onda que entra primeiro diminui primeiro a sua velocidade. Daqui a onda, essa parte entrou primeiro e diminui a sua velocidade, enquanto o resto continua a uma velocidade maior. Isso faz com que o resto da onda se ajuste mais horizontalmente à superfície do vidro. Como as ondas têm diferentes comprimentos, o prisma irá separá-las. Aqui na saída também ocorrerá a mesma coisa. A parte da onda que sai antes sai mais rápido, a outra sai mais lento, então a onda faz esse movimento. Nós podemos ver aqui. Agora, a onda de luz branca tem todas as cores. Essas cores são separadas pelo prisma porque se trata de comprimentos de onda diferentes. Ora, pensaram os físicos, se a luz é uma onda, deve haver um meio no qual ela se propaga. As ondas de água se propagam na água, as de som se propagam no ar, enquanto as ondas de luz que vêm do Sol, a Terra no vácuo, devem se propagar em um meio indetectável, até hoje suficientemente fino, indetectável até hoje, e que é suficientemente fino para não atrapalhar sequer as órbitas dos planetas. Esse foi o
assim chamado éter luminífero. Os físicos do século XIX tomaram essa ideia de éter a sério e decidiram que encontrariam um meio de detectá-lo. E assim começou a caçada do éter. O éter deveria ser a única coisa que estivesse parada. Esse sim, um sistema inercial absoluto. Mas não se sabia sequer se ele estaria parado em relação ao movimento da Terra em torno do Sol, ou se movendo sobre as órbitas, ou se ele não estaria acompanhando a Terra para onde quer que ela fosse, como alguns mesmo ousaram imaginar. Então aqui está um desenho do éter ventando transversalmente, mas não se sabia. Tirando essa última hipótese, acreditava-se que o movimento da Terra produziria um vento do éter que seria capaz de diminuir a velocidade das ondas de luz dirigidas contra ele, por exemplo, na direção do movimento de translação da Terra. Aqui está alguém e o éter. Dois físicos experimentais, Michelson e Morley, inventaram um aparelho chamado de interferômetro, capaz de medir indiretamente a diferença da velocidade da luz refletida nos seus braços postados em cruz. Isso foi em 1887. Não se sabia muito sobre o universo nessa época. O vento do éter deveria diminuir a velocidade do raio de luz que fosse lançado contra ele, o que comprovaria a existência do éter. E a diferença de velocidade poderia ser percebida visualmente, porque ela conduziria a uma interferência na projeção das ondas. A crista de uma não se ajustaria mais à crista da outra, e sim a sua cava, por exemplo. Não dá para medir modificações na velocidade, mas dá para medir a interferência e assim calcular o resto. Então, uma tentativa de dar uma ideia de como funcionava o interferômetro de Michelson e Morley está aqui. Aqui é um projetor de luz. A luz se divide nesse espelho parcialmente transparente. Parte vai até o outro braço, parte sobe, depois desce. E isso aqui, se está sendo contra o éter, deverá ser mais lento. Contra o vento, a luz caminharia mais lentamente. O resultado negativo. Não se conseguiu diferença alguma, mesmo colocando o interferômetro em um balão a uns 1000 metros de altura, não me lembro. Para desânimo de todos, a luz continuava a viajar a exatamente 300.000 km por segundo. Para qualquer direção que o raio de luz fosse lançado, a velocidade continuava sendo a mesma, 300.000 km por segundo. Bom, alguém inventou uma solução muito estranha, foi Fitzgerald, e depois Lorentz a desenvolveu. A sugestão era de que o vento do éter pressionaria os objetos, inclusive o braço do interferômetro, diminuindo os seus comprimentos, o que explicaria a ausência de alteração. O vento iria pressionar, iria diminuir o comprimento do braço do interferômetro. E eles mediram exatamente qual seria a alteração. O fator para determinar a diminuição de comprimento seria o fator gama, entendido como a raiz quadrada de 1 menos a velocidade, digamos, da Terra ao quadrado sobre a velocidade da luz ao quadrado. De modo que o comprimento seria o resultado, o comprimento final do braço do interferômetro
seria o resultado de CO, que é o comprimento normal, sobre a raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Sendo CO o comprimento do braço do interferômetro, V a sua velocidade contra o vento do éter e C a velocidade da luz, se dividirmos CO pelo fator gama, nós teremos C como comprimento diminuído pela velocidade. E claro que se V for a velocidade da luz, nós teremos 1 menos 1 vai dar 0, a raiz quadrada de 0, divisão de CO por 0 vai dar um número infinito, alguma coisa absurda. Também não é difícil notar, portanto, que se C fosse a velocidade da luz, o comprimento do braço seria nulo. Melhor dizendo, impossível de ser medido, pois CO estaria sendo dividido pela raiz de 0 e a divisão por 0 em matemática é proibida. Como veremos mais tarde, isso aí caiu em descaso, mas a contração de Lorentz, a matemática, será incluída na teoria de Einstein. Mas será incluída como um fenômeno independente, uma vez que Einstein rejeitou a ideia do éter. Para Einstein, o ponto mais importante, no entanto, foram as consequências das famosas 4 equações de Maxwell sobre a velocidade das ondas eletromagnéticas. A luz não passa de uma onda eletromagnética com certo comprimento. Isso aqui é a luz visível, onda eletromagnética, as diferentes cores. Aqui já é radiação ultravioleta, comprimento menor, raio-x, comprimento ainda menor, a energia é maior, e raio gama, energia ainda maior, comprimento menor. Quando se aumenta a frequência. Quando se diminui a frequência, nós temos os micro-ondas. Eu não sei por que o forno de micro-onda produz tanto calor, mas porque a frequência é menor, talvez seja a quantidade. Ondas de rádio, frequência ainda maior, e frequências ainda maiores de ondas com metros e metros de comprimento. Maxwell foi o maior físico do século XIX e um grande matemático. Ele conseguiu demonstrar matematicamente, com base na relação entre campo magnético e campo elétrico, que a velocidade das ondas eletromagnéticas, luz inclusive, deveria ser de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo, no vácuo, e que essa velocidade se comportaria como uma constante universal que deveria ser a mesma para cada sistema referencial. Esse é um resultado teórico impressionante no qual Einstein se baseou. Ele calculou que a velocidade da luz era uma constante universal. Não importa a velocidade em que você está, para você a velocidade da luz será sempre 300 mil quilômetros por segundo. E, curiosamente, essa velocidade foi demonstrada pelas medições de Fizeau, Foucault e Rømer. Quanto a Rømer, ele era um astrônomo e conseguiu medir através da astronomia. Quanto a Fizeau e Foucault, eles usaram aparelhos muito bem bolados. Galileu foi o primeiro a tentar. Coitado. Ele usou faróis à noite de um morro para outro. Ele usava um cronômetro, dava uma piscada de luz e no outro morro a pessoa via quanto tempo demorava a luz para chegar. E obviamente não conseguiu resultado nenhum, porque 300 mil km por segundo é uma velocidade grande demais. Mas o experimento de Fizeau era brilhante. Na verdade, eram 2 rodas dentadas que eram alinhadas. Você tinha uma primeira roda dentada, um feixe de luz batia na primeira roda dentada. Aqui é uma possibilidade. Ele via até o espelho, voltava,
entrava no mesmo buraco e ia para um medidor. Ora, mas a roda ou as rodas dentadas eram alinhadas. A outra possibilidade, duas rodas, mas deixamos para lá. Elas eram alinhadas, girando sincronizadas a uma velocidade tão alta, de mais de 1000 rotações por segundo, tão alta, que a luz não era mais capaz de acompanhar. Ela passava pelo buraco de uma roda, mas quando voltava, ela encontrava o dente da roda e não mais o buraco da roda dentada. E quando isso acontecia, a luz era barrada e meios matemáticos permitiam ver qual tinha sido a velocidade da luz que era barrada por uma roda dentada, girando a milhares de vezes por segundo. Outro experimento de Fizeau foi fazer a luz seguir contra a direção da água de um tubo, depois fazê-la seguir na direção do movimento da água, buscando assim notar uma diferença na velocidade. Mas aí não se notou. Inesperadamente, a luz teimava em se deslocar sempre à mesma velocidade de 300 mil km por segundo, tal como as equações de Maxwell previam. Note-se que na água era um pouco menos de 300 mil km por segundo. O meio faz com que a velocidade varie, mas o que importa é se ela varia com a deslocação do meio. E sem meio algum, a luz no vácuo caminha a 300 mil km por segundo, se não caminha um pouco mais lentamente. Um comportamento análogo ao das ondas de luz é nesse aspecto das ondas de som. As últimas se deslocam à mesma velocidade de 340 metros por segundo, na independência da velocidade da fonte, gerando o efeito Doppler. As ondas de som se acumulam, tornando-se mais curtas na frente do objeto em movimento, produzindo um som mais agudo, e depois se tornam mais longas atrás dele, produzindo um som mais grave. É como o carro faz. Há carros de corrida que nos passam diante de nós. A luz também produz um efeito Doppler. Para a frente da fonte móvel, torna-se azulada, blue shift, e para trás se torna avermelhada, red shift. Finalmente, juntando os princípios da relatividade com a conclusão de Maxwell de que a velocidade da luz não pode variar, nós temos os dois postulados aparentemente inconsistentes que irão sustentar a relatividade restrita. Eles são, segundo Einstein, primeiro, o postulado da relatividade. As leis físicas são as mesmas na independência do sistema de referência inercial considerado. E o postulado da luz. A luz se propaga no vácuo a uma velocidade definida, c, que é independente do estado de moção do corpo que a emite. A velocidade da luz é invariável. Ela é a velocidade máxima atingível na natureza. Então, esses são os postulados. Mas se nós juntarmos os dois postulados, nós teremos problemas. O que devemos concluir é que a velocidade da luz, medida por um observador em movimento, será de 300 mil km por segundo, independente da direção do raio, enquanto a velocidade do mesmo pulso luminoso observada por um observador que não se encontra em movimento relativamente ao primeiro, também será de 300 mil km por segundo, sem adição ou subtração. Ou seja, mesmo que o sistema esteja se movendo a 200 mil km/h, ou 200 mil km por segundo, a velocidade da luz na direção, lançada na direção do movimento, não será de 500 mil km por segundo para o observador de fora,
mas continuará sendo de 300 mil km por segundo. E também será de 300 mil km por segundo para o observador de dentro da nave espacial que está a 200 mil km por segundo. Ou seja, isso é incongruente, é muito estranho e precisa ser explicado. É isso que dará origem, essa contradição entre os efeitos dos postulados, desses dois postulados, que dará origem à teoria da relatividade estrita.